Olá, então, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos aí nessa atividade que é o seminário sobre os escritos. Eu me chamo Maurício Malisca, né? Muitos de vocês, ou quase todos, talvez já me conhecem, né? Sou psicanalista e membro da Maiêutica e conduzo, então, essa proposta, né, do seminário sobre os escritos, que se trata, então, de fazer um comentário sobre os textos dos escritos, né? Estamos trabalhando a cada encontro um texto, né? Esses seminários estão sendo gravados, eu disponibilizo esses seminários num canal que eu possuo, que é o Psicanálise ao Meio-Dia, que inclusive acho que eu estou logado aqui com com o e-mail do canal. Enfim, quem quiser depois assistir também, a gente disponibiliza essa gravação lá no canal, que eu agradeço ao meu aluno de mestrado, Reginaldo Vieira, que tem me auxiliado aí nessa parte técnica. Também o meu agradecimento à Maristela Gonçalves, que tem também transcrito esses seminários. A gente tem disponibilizado a transcrição no site da Maiêutica, no ícone lá de publicações. Então, a Estela também tem feito um trabalho bem interessante, exaustivo aí sobre a transcrição, então, desses seminários. Bom, para aqueles que estão acompanhando o seminário pela primeira vez, rapidamente, a nossa metodologia, eu apresento um comentário aí sobre o texto que está selecionado para hoje. Depois, aí, eu sempre convido alguém da Maiêutica que faz um comentário, uma pergunta, uma questão. E hoje é o nosso colega Léo, né, Léo da Rosa, que vai né, fazer esse comentário, então, e uma forma de aquecer o debate. E aí depois, então, a gente parte para uma conversa com os que estão presentes, um diálogo aí com quem está acompanhando. Muito bem, dado esses prolegômenos iniciais, o texto que né, separamos para hoje, na verdade, são dois textos, né, não é só um texto. Nós vamos fazer, então, um comentário sobre o comentário falado sobre a Verneinung de Freud, por Jean Hippolyte. Então, quer dizer, o Jean Hippolyte ele faz um comentário sobre a Verneinung de Freud, e depois o Lacan faz uma resposta ao comentário do Jean Hippolyte. Então, na verdade, hoje teremos dois textos, né? O comentário do Jean Hippolyte e a resposta ao comentário do Jean Hippolyte. Sendo que no último seminário a gente comentou a introdução ao comentário, né? Então, hoje é o próprio comentário e a resposta a este comentário. Muito bem. Interessante, talvez, situar, outra vez, que era a introdução ao comentário de Jean Hippolyte, a gente não havia comentado quem foi, né, Jean Hippolyte. Acho que para situar um pouco seria interessante, né? Jean Hippolyte foi um filósofo, né, da Academia Francesa, né, hegeliano, né, especialista em Hegel, contemporâneo do Lacan em termos de idade, tinha aproximadamente a mesma idade do Lacan, mas foi um grande mestre, um grande conferencista aí da filosofia alemã, principalmente em Hegel, né, um especialista em Hegel. Ele teve figuras importantes como alunos, né, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida, né, esses foram, né, seus alunos. Talvez ele não tenha ficado tão famoso assim, porque ele não criou uma teoria própria, como fez Sartre, como fez Foucault, em certa medida, enfim.
Mas ele era mais esse filósofo, assim, digamos, especialista em Hegel, né? E ele começou, então, a frequentar os seminários do Lacan, né? Começou a participar, né, desses seminários do Lacan, e aqui, na verdade, o Lacan abre um espaço para que o Jean Hippolyte faça, então, esse comentário sobre o texto Verneinung de Freud, né, que aqui em português, na edição da Imago, foi traduzido como A Negativa, né. Ele começa aqui a exposição dizendo que em francês está, né, traduzido também como La Négation, mas que seria uma melhor, né, melhor traduzido pela a denegação, né? Ele inicia o texto comentando que ficaria melhor uma tradução como denegação, né? Ele diz não é a negação, mas julgar ao contrário, né? E aí ele começa a recuperar aqueles exemplos que o próprio Freud traz, né? Quando o Freud diz, né? Que o paciente, por exemplo, diz, não quero ofendê-lo, mas, né? Então, quer dizer, se não quero ofendê-lo, traz uma questão de negativa, porque está dito aí também, quero ofendê-lo, né? Ou um outro exemplo, vi uma pessoa em meu sonho, né? E o paciente diz, né, que essa pessoa certamente não era a minha mãe, né? Ou seja, era a mãe, né? Então, essa forma denegativa, né, de trazer um conteúdo do inconsciente insuportável para a consciência, de modo que esse conteúdo tem que ser colocado na negativa, né? Ou seja, certamente que não era a minha mãe. Então, ele faz uma menção aqui, é um termo alemão que é Aufbung, né? E o Aufbung quer dizer dois movimentos, né? Por um lado, suprimir, negar, mas por outro também conservar, né? Então, tem uma supressão, uma negação e também uma conservação, que é isso que faz a denegação, né? De um certo modo, vi uma pessoa em meus sonhos, certamente não era minha mãe, então, não era minha mãe e era minha mãe, né? Então, essas duas posições, uma que nega, recusa, e a outra que, digamos, né, conserva, apresenta isso, né? Então, ele vai dizer que a denegação é um Aufbung do recalque, mas nem por isso uma aceitação do recalque, né? Então ele diz, aceita e não aceita, quer dizer, aceita o recalque, mas também não aceita, né? No texto de Freud, o Hipólito aqui vai dizer que o intelectual separa-se do afetivo, né? O intelectual como sendo essa espécie de suspensão do conteúdo, né, para o qual não seria conveniente uma linguagem meio bárbara, né, um termo de sublimação. Então, a negação ideal seria a derrota dos dois lados, né, um lado derrotando o outro ou um lado vencendo o outro, né? Então, quer dizer, a derrota dos dois lados, bom que seja os dois lados vencendo, né? E aí ele discute um pouco também a questão do negativismo de alguns psicóticos, né, devido à retirada dos componentes libidinais, né? Então, o Freud fala dessa afirmação, né, a aceitação do recalcado não faz com que ele seja de todo suprimido, né? Ou seja, simplesmente aceitar que há algo recalcado não quer dizer que aquilo, esse recalcado esteja suprimido, né? É aquela famosa, tradicional, né, questão de que as pessoas fazem essa ideia, né, de que quando um conteúdo inconsciente estiver na consciência, quer dizer, quando esse recalcado
estiver ali presente na consciência, então atingiremos a cura ou atingiremos esse nível de que aquilo não é mais recalcado, né? E o que ele está dizendo aqui é que não, né? Nesse sentido, o recalcado permanece. Aceitá-lo não quer dizer que ele será suprimido, que ele deixará de existir. E muito menos de que a cura vai ser isso, né? Isso o Freud já diz lá no texto O Inconsciente, de 1915, né? Trazer para a consciência um conteúdo inconsciente, né? Não é sinônimo de uma cura ou coisa assim, né? Isso já é algo clássico na psicanálise. Mas é muito interessante como as pessoas alimentam isso, né? Mesmo entre jovens analistas, estudantes, né? Eles sempre vêm com essa ideia de que, a hora que o inconsciente vai para a consciência, então daí ali é a cura, né? Bom, na página 897, nós estamos lá na 897, porque justamente o comentário do Hipólito está como apêndice nos escritos, né? Então, está lá para frente, né? Lá no final do livro. E na 897, então, ele vai dizer de uma primeira etapa e de uma segunda etapa. A primeira etapa, eis o que eu não sou, disso se conclui o que eu sou, né? O recalque continua a substituir sob a forma da denegação, né? Digo o que não sou e disso concluo o que sou. E a segunda etapa, o psicanalista me obriga a aceitar o que eu negava há pouco, né? Ou seja, a intervenção psicanalítica como sendo uma intervenção sobre aquilo que é negado, né? Essa negação, então, é pontuada, ou essa denegação, melhor dizendo, é pontuada pelo analista. Denegação é, então, a negação da negação, né? O intelectual se separando do afetivo, né? E o Hipólito vai dizer, no fundo, não há separação completa do intelectual do afetivo, mas é como se houvesse essa separação, né? Porque, digamos, por detrás da denegação, há a Beiarrum, né? Aquilo que é traduzido como afirmação, né? Ou seja, a Beiarrum é um termo que o Freud coloca também nesse texto, a negativa, né? E a Beiarrum, ela está ligada com a constituição do sujeito, porque se trata de uma afirmação, né? Então, ele vai dizer aqui, por trás da Beiarrum, dessa afirmação, há a Vereinigung. E a Vereinigung é a união, né? Aquilo que seria o Eros, né? Então, quer dizer, por trás dessa afirmação, há um movimento de Eros, que é essa, né, pulsão de vida aí, essa união ou unificação, a Vereinigung, né? Me desculpe se a pronúncia não está das melhores, hein? Por trás da denegação, há também a Ausstößung, que seria a expulsão. Então, esses dois pontos que o Freud trabalha no texto, né? A Beiarrum e Ausstößung, né? A Beiarrum como sendo essa afirmação e Ausstößung como a expulsão, né? E aqui o Hipólito vai colocar que negar é mais do que destruir, né? Então, exatamente, me parece, esse é o ponto, né? Uma coisa é o negar, ainda que seja a negação da negação, está no campo da negação, né? Muito diferente é a Ausstößung como uma expulsão. Então, é como se a Ausstößung estaria trabalhando numa dialética em relação a Beiarrum como afirmação, a Ausstößung como essa expulsão, né? E a Verneinung quer dizer a denegação. Mas se eu preciso negar a negação,
isso é feito a partir de uma afirmação, a partir de uma beiarro. Eu não tenho como negar algo que não existe. Num primeiro momento, parece que precisa uma afirmação dizendo, olha, isso existe, e aí, a partir disso que existe, eu nego, ou eu nego o que nego, que seja, mas a partir de uma afirmação, né? Se aquilo não está ali, não tem como negar, né? Por isso que é muito interessante essa fórmula da denegação, né? O sujeito diz, não que eu seja homossexual, mas ninguém tinha levantado essa suspeita, ninguém tinha dito algo assim. Então, é ele que está trazendo isso, de um certo modo, tem uma afirmação aí, tem um colocar em cena isso, para depois negar, né? Ou como esse exemplo ali, não era minha mãe, né? Então, mas quem falou que era a mãe? Quem levantou essa hipótese, né? Então, se não foi a própria, né, esse movimento de primeiro fazer com que algo exista para depois aquilo ser negado. E nesse momento, ele vai trazer, então, a Verwerfung, né? A Verwerfung em Freud, né, que aqui está colocado como o rechaço, né? Mas justamente a Verwerfung é aquilo que Lacan traduziu como forclusion, né? No Brasil, adaptado por foraclusão ou forclusão, né? Um neologismo, porque essa palavra para nós aí no nosso vocabulário, o vocabulário da língua corrente não existe, né? No vocabulário psicanalítico, com certeza. Então, a Verwerfung que Lacan vai, né, traduzir, digamos assim, não sei se é o termo correto seria esse, traduzir, mas vai dizer de um processo de forclusão. Parece que em alemão não seria muito correto dizer essa tradução, né, porque já é uma leitura bem lacaniana aí, né, mas que aqui no texto aparece como rechaço ou essa recusa, né, é uma posição difícil de traduzir esse termo no próprio alemão. Os lacanianos estão marcados por essa questão da forclusão, né. Bom, então, ele vai falar da força de atração e da força de expulsão, ambas sob o domínio do princípio do prazer. Então, quer dizer, uma mesma lógica que funciona no princípio do prazer, né, entre dois movimentos, entre duas pulsões, aqui também a gente vê essa mesma perspectiva, quase uma perspectiva estrutural de pensar que tem uma força atrativa e uma força expulsiva. O Hipólito vai fazer uma diferenciação, né, dizendo a negação do juízo atribuído e a negação do juízo de existência. Então, quer dizer, uma coisa é negar a existência e outra coisa é negar uma atribuição, né? Então, em ambas, ele vai dizer que, bom, de todo modo, em ambas tem aí algo de uma alienação, né? No juízo de atribuição, vai dizer ele, há eu quero me apropriar, né? Eu quero me apropriar de algo. Ou, desculpe, eu quero me apropriar ou eu quero expulsar, né? Então, quer dizer, esses dois movimentos, me apropriar na atração ou expulsar, né? Bom, e aí ele vai dizer que esse expulsar, né, tem relação, então, com a distinção entre o estranho e ele mesmo, né? Então, quer dizer, algo que me é estranho, mas também atrativo, né? Então, por um lado, atrativo, por outro lado, querer expulsar, né? E que vem a ser, então, um movimento que ele vai colocar de uma introjeção e de uma expulsão, né? E mais interessante ainda que não, digamos que sem expulsão não há introjeção, né? Ou seja,
a gente poderia talvez pensar ao contrário, né, que é necessário introjetar para expulsar, mas ele está dizendo aqui de que né, sem a expulsão não há introjeção. Quer dizer, esses dois movimentos estão muito imbricados, né? Acho que esse é o ponto, né? Bom, ele vai dizer também de um movimento do externo e do interno aí que está presente, né? A representação das coisas a representação das coisas se dá na percepção primitiva delas, né? Entre esse externo e interno. A Beiarro, então, como uma afirmação, né? Uma unificação do eros, né? Equivalente, então, a esse introjetar, né? E ele vai enfatizar essa coisa de dois instintos, aparece a palavra instintos, não pulsão, uma de unificação e outra de destruição, né? A negação tem uma função frente à afirmação, né? Ele vai dizer, a negação tem uma função frente a essa afirmação. E uma dissimetria entre a afirmação e a negação, né? De modo que tudo aquilo que está recalcado pode ser novamente negado, né? Ou seja, sim, aquilo que está recalcado, né, digamos, pode ser negado. Por isso mesmo, essa denegação como sendo a negação da negação, né? A denegação como sendo a negação da negação. Ou seja, aquilo que está recalcado é novamente negado, né? Então, uma simetria entre a afirmação e a negação. E aí ele vai recuperar uma ideia freudiana também, de que estamos ainda no comentário do Hipólito, né? Não há nenhum não vindo do inconsciente, né? Ou seja, esse não era minha mãe, esse não é do inconsciente, né? No inconsciente não há negação, né? É como se do inconsciente viesse o conteúdo de que era minha mãe, né? E como isso é insuportável, o processo secundário precisa colocar esse não, e precisa né, ter essa negação, né? Então, do inconsciente não há nenhum não que vem do inconsciente, né? O reconhecimento do inconsciente por parte do eu se exprime numa fórmula negativa. Sim, porque o eu tende a negar isso que vem do inconsciente, né? Não há nenhum não vindo do inconsciente, como falamos isso antes, né? Mas o reconhecimento do inconsciente se dá de uma forma negativa, ou seja, o eu vai, né, tender a negar o que vem do inconsciente. Bom, e aí ele vai dizer que no texto de Freud, né, uma observação clínica da denegação intelectual dissociando-se do afetivo, né, e a gênese da afirmação e a expulsão na constituição do sujeito. Ou seja, ele vai marcar essa relação da Beiarro e da Austsung, da afirmação e da expulsão como elementos centrais aí na constituição do sujeito. Bom, esse foi, então, brevemente, aí, nossa leitura, né? A nossa parca leitura aí, mas, enfim, a nossa leitura sobre o comentário de Jean Hipólito. E aí, então, agora a gente vai para a resposta ao comentário de Jean Hipólito sobre a Verneinung de Freud, né? Então, esse é o título do texto, né, dos escritos, e voltamos, então, na página 383, né, onde inicia, então, o comentário do Lacan. Bom, e Lacan começa elogiando, né, a riqueza da exposição do Hipólito, né, uma exposição com clareza, uma fala verdadeira, né, e aí ele fala de uma certa distinção entre uma fala plena e uma fala vazia, né, dá a entender que ele está dizendo que, então, a exposição do Hipólito foi uma fala plena, uma fala verdadeira, né, um caráter transpsicológico dessa cena psicanalítica, né, que toca nos fundamentos da própria clínica,
né? E aí, então, depois desse momento mais introdutório, ele fala dessa criação simbólica da negação, né? Que se dá na Beiarro, né? Então, situando a Beiarro na constituição do sujeito, né? Na relação do sujeito com o ser, e não na relação do sujeito com o mundo. Ou seja, a Beiarro, enquanto essa afirmação, ela está numa relação do sujeito com o ser, não com o mundo, né? Então, quer dizer, o que é afirmado, negado aí, é da ordem do ser, daquilo que Hipólito falou, do juízo de existência, né? E não do juízo de um valor atributivo, né? Mas do juízo de existência. E Freud, então, traz algo aí no texto da Fernand como algo extremamente pertinente, né, para a constituição do sujeito, né? Porque essa simbolização da Beiarro é um elemento central na constituição do sujeito, é um elemento, inclusive, primordial na constituição do sujeito, né? E o Lacan vai dizer, então, que o afetivo em Freud é o que, de uma simbolização primordial, conserva seus efeitos de estruturação discursiva. E essa primeira simbolização se deve à morte. Então, quer dizer, o afetivo em Freud é o que, de uma simbolização primordial, conserva seus efeitos de estruturação discursiva. E essa simbolização, né, primordial está aí relacionada a Beiarro, né? E ele vai dizer que, bom, a primeira simbolização é a morte. Sim, porque diante da morte precisamos criar algum signo ali que represente aquilo, né? Na medida que uma coisa não existe mais, morreu, fica alguma espécie de símbolo, né? Alguma espécie de signo, alguma espécie de significante, enfim. Aí me parece que ele coloca essas categorias são diferentes, signo, significante, símbolo, né? Nas teorias discursivas, na ciência da linguagem, na psicanálise igualmente, e, né, você pode ter diferentes definições aí em cada uma dessas perspectivas teóricas, e na psicanálise também, mas me parece que nesse momento ele está falando digamos, disso tudo, quer dizer, não fazendo uma distinção, né, de que o signo, o símbolo e o significante, quer dizer, esse primeiro processo de simbolização, ele se deve à morte, né? É aquilo que em outro momento também o Lacan vai dizer, né, que o sujeito se reduz a um nome na lápide, né? Ou seja, um lugar na linguagem, um lugar de simbolização, né? Por isso mesmo, os arqueólogos, antropólogos, enfim, quando trabalham com as escavações, né, trabalham sempre com esse conteúdo da morte, né? Ou seja, os vestígios ali são os vestígios da morte, né? Inclusive os rituais que encontram pólen de flores, né, ao lado das ossadas, dos esqueletos, né? Então, quer dizer, mostra que houve uma morte, evidentemente, e houve também um ritual simbólico diante daquela morte, né? Então, quer dizer, essa simbolização vem com a morte, né? Ainda que ele vá considerar também uma certa intersecção do simbólico com o real aí, né? Sim, porque se estamos falando da morte, estamos talvez nesse cruzamento aí entre o simbólico e o real, né? Bom, e aí ele parte para um primeiro ponto aqui, que ele vai falar da função da alucinação, né? Dando um destaque aqui em relação à alucinação, em especial o destaque que o Merleau-Ponty faz na fenomenologia da alucinação, né? Um dos capítulos aí da obra do Merleau-Ponty, né?
Merleau-Ponty também, que foi um filósofo muito próximo de Lacan, né? No nosso outro seminário ali sobre o livro da Sybille Lacan, né, filha do Lacan, ela diz que viu Lacan chorar em duas ocasiões, né, quando uma das filhas dele faleceu, Caroline, e outra na morte do Merleau-Ponty. Então, ele faz uma referência a essa fenomenologia da alucinação do Merleau-Ponty, pontuando dois termos, né, que o Merleau-Ponty usa, noiesis e onoema, né? Do que eu entendi, tentando simplificar um pouco, a noiesis seria o ato de perceber, né? E o noema como aquilo que é percebido, né? Isso de acordo com a filosofia de Russell, né? Então, a noese do fenômeno tem alguma relação com o seu noema, né? Ou seja, o ato de perceber tem alguma relação com a coisa percebida, né? Então, o ato de perceber, relação com a coisa percebida, né? E ele vai dizer que, então, há um princípio estruturalista que funda o princípio do prazer, que nunca é formulado sozinho, né? Nesse sentido, não é uma formulação que se dá só, né? E ele faz referência também nessa questão da alucinação, no Homem dos Lobos em relação ao coito parental, né? Digamos, colocando como a visão que o Homem dos Lobos teve do coito parental, relatada na sessão, né? Relatada para Freud, ele coloca como no nível dessa alucinação, né? Ou seja, apesar disso, essa cena primária, assim nomeada por Freud, ser, né, constitutiva de um proto-fantasma, né? A gente pode dizer que, e Lacan diz isso, a análise só progride do particular para o particular, né? Ou seja, apesar desse proto-fantasma ser aí um fantasma, né, fundamental, proto-fantasma, um fantasma universal, né, temos que ir nas origens disso, né? Eu entendo que aqui também ele está dizendo essa alucinação do Homem dos Lobos, também situando nessa fenomenologia da alucinação aí com Merleau-Ponty, né? Ou seja, essa percepção aí, né? Alucinatória, né? Digamos assim. Não vejo que ele está situando como um fenômeno psicótico ou coisa assim, mas porque a alucinação não é uma característica exclusiva da psicose, né? Então, tomando, o próprio Freud falava que os sonhos são alucinações, né? Então, nesse sentido, uma alucinação da percepção, né? No caso Homem dos Lobos, fica claro a intelectualização do processo de um lado e a manutenção do recalque de outro, né? Ou seja, essa intelectualização e o recalque. O recalque não pode ser distinguido do retorno do recalcado, diz Lacan, na 388, né? Sim, exatamente, né? O recalque é o retorno do recalcado, né? Se pensarmos o recalque sem o retorno do recalcado, nós não sabemos bem o que é. Aquilo que Freud fala no texto inconsciente, né? Do inconsciente, ele mesmo nada sabemos. Sabemos a partir das suas formulações, das suas formações, não formulações, formações, né? Ou seja, as formações do inconsciente, né? Ou seja, o retorno desse recalcado. É a partir daí que sabemos, né? Aquilo que o sujeito não pode falar, grita pelos poros do seu ser, né? Isso aqui, inclusive, parece ser uma frase do Lacan inspirada numa de Freud que está lá nos estudos sobre histeria, né? Quando Freud diz o paciente pode fechar a boca e amarrar os braços, que quando ele tenta esconder algo, esse algo vai minar pelos 1000 poros da sua pele, né? A frase não é bem essa, mas ele fala alguma coisa aí né, que essa verdade inconsciente que está no sujeito, por mais que ele cerre os lábios e não se movimente, essa verdade sai pelos 1000 poros da sua pele. E aqui também o Lacan diz, aquele que não pode falar, grita pelos poros de seu ser. Bom, então,
ele diz que, né, o sujeito nada queria saber sobre o recalque, né? E aí ele traz um termo, então, esse termo associado à psicose, que é a Verwerfung, né? A supressão, ou então a forclusão, como eu falei anteriormente, né? Ele suprimiu a castração e permaneceu no status quo do coito anal, né? Ou seja, nessa supressão da castração, né? Então, a gente pode ver esse movimento de suprimir a castração e aceitar a castração, mesmo que o aceitar implique depois um negar, né? Ou seja, o aceitar não remove o recalcado, como falamos anteriormente, né? Lacan vai dizer na 389, um recalque é algo diferente de um juízo que rejeita e escolhe, né? Então, quer dizer, o recalque é diferente dessa rejeição, né? Ou que seria dessa supressão, né? A Verwerfung, diz Lacan, tem a ver com a dialética da Verneinung, no que diz respeito a Bejahung e aquilo que é expulso. Então, aqui ele condensa bastante coisa aí nesse dizer, né? Ou seja, a Verwerfung estaria numa dialética em relação à Verneinung, né? Ou seja, porque a Verwerfung, ou seja, está nesse nível aí do que falamos antes ali, dessa supressão, né? Dessa completa rejeição, né? A Verwerfung. E a Verneinung, enquanto essa denegação, essa negação da negação, para ter essa negação da negação, quer dizer que teve uma afirmação, teve uma Bejahung, né? Então, a Bejahung está no ponto inicial da questão, ou seja, é necessário essa afirmação, essa primeira simbolização, né? Para depois, depois não, outro processo é justamente a Verwerfung, né? Então, ele faz uma separação aí, né? Na 389 ainda ele diz, a Verwerfung conta pela raiz a manifestação da ordem simbólica da Bejahung, que Freud enuncia como um processo primário, que não é outra coisa senão a condição para que do real alguma coisa venha se oferecer a revelação do ser. Então vamos de novo. A Verwerfung corta pela raiz a manifestação da ordem simbólica da Bejahung, que Freud enuncia como um processo primário, que não é outra coisa senão a condição para que do real alguma coisa venha oferecer a revelação do ser. Então, quer dizer, a Bejahung está ligada com esse processo do ser, com esse processo inicial, primário aí da existência, né? Enquanto que a Verwerfung, um outro processo que vai trabalhar nessa recusa, nessa rejeição disso, né? E na 390, o Lacan vai dizer, é a negação da negação que permite voltar às formas veladas da fala inconsciente. Ou seja, a negação não vem do inconsciente, como bem lembrou ali o Hipólito, mas a negação da negação é o que permite voltar ou ir, né, das formas veladas da fala inconsciente, ou seja, das formas veladas lá do inconsciente, né? A supressão se dá sobre a Bejahung, que é essa simbolização primordial. Digamos, forcluir a simbolização primordial da Bejahung. Logo, o que não veio à luz do simbólico aparece no real. Isso que ficou sendo uma fórmula, um aforismo aí, melhor dizendo, clássica do Lacan, né? Ou seja, o que não veio à luz do simbólico aparece no real. Em outros momentos ele vai dizer também aquilo que foi forcluído
do simbólico, né? Que, né, tá nessa supressão, né? Dessa rejeição do simbólico, retorna no real, né? Sim, de algum modo, aquilo que não foi simbolizado, aquilo que não passou por essa beiarro, né? Então, ele vai colocar a introdução no sujeito, aquilo que se introduz no sujeito com a beiarro, e aquilo que a expulsão para fora do sujeito, a Austossung, né? Que seria também, o que ele vai dizer a Austossung, é o real fora da simbolização, né? Sim, a gente poderia dizer é o real, né? Então, a castração que foi suprimida pelo sujeito aparece no real, né? E ele vai dizer uma frase interessante, né? Como se fosse uma pontuação sem texto. Então, quer dizer, isso que né, forcluído do simbólico, depois reaparece no real, reaparece como uma pontuação sem texto. Não é um texto sem pontuação, é uma pontuação sem texto. Me parece que não é a mesma coisa, né? A gente imaginar um texto sem pontuação ainda é possível, né? Teve Saramago, que escreveu um livro sem pontuação, Beckett também, se não me engano, né? Tem um livro que também não tem pontuação e tal, mas uma pontuação sem texto já é algo bem mais desconcertante, né? Me faz lembrar aquele sonho que o Freud conta do sujeito que sonhou que ele sonhou com alguém e esse alguém tinha uma vírgula na cabeça. Ao invés da cabeça, no lugar da cabeça tinha uma vírgula. Então, é algo de extremamente desconcertante, surreal, assim, nesse sentido, né? O real não espera o sujeito, não espera nada da fala, né? Nesse sentido, então, trata-se de um fora para dentro, né? Primeiro houve uma expulsão primária para depois haver essa afirmação, essa introjeção, né? O real é suprimido da simbolização primordial. A alucinação se diferencia da interpretação. E aqui ele vai trazer um exemplo interessante de um menino, né, que havia ganho um canivete do tio e ele estava fazendo marcas do canivete, com o canivete na árvore, né? Estava fazendo marcas, né, com esse canivete na árvore. E quando vê, ele olha para o seu dedo e ele vê o dedo cortado e apenas pendurado por um pedacinho de pele, né? E o menino está com a sua babá, eles estão tipo num jardim, uma coisa assim. E ele não consegue nem pedir socorro à babá, né? Ele não consegue, diante dessa cena, ele não consegue nem dizer o que aconteceu para a babá e ele desmaia. E do momento depois do desmaio, quando retoma a consciência, ele olha para o dedo e eis que coisa interessante, o dedo está intacto, ou seja, sem nenhum corte. Ou seja, foi uma alucinação do menino, né? Um momento de uma pequena alucinação, né? E aí o Lacan vai dizer aqui na 392 a impossibilidade do menino falar dele naquele momento, de falar disso para a babá, né? De pedir socorro, de falar alguma coisa, né? Tanto é que ele desmaia numa certa tentativa de falar e não conseguindo, né? O Lacan pontua que a lembrança de que ganhou o canivete do tio é uma lembrança encobridora, né? Esquecida pelo próprio paciente, e da própria questão da árvore, né? Ou seja, que ele estava fazendo sulcos, né? Marcas, né? Na árvore, e como desse sulco na árvore brota sangue, né? Quer dizer, que seria o seu próprio sangue aí nesse corte, né? E aí ele
disso parte também para uma discussão aqui sobre a sensação déjà vu, né? Essa expressão francesa, né? Já vista, né? Déjà vu. Essa sensação déjà vu vem ao encontro de uma alucinação errática, que é o eco imaginário que surge em resposta a um ponto da realidade que pertence ao limite onde ele foi suprimido do simbólico. Então, de novo, a sensação déjà vu vem ao encontro da alucinação errática, que é o eco do imaginário que surge em resposta a um ponto da realidade, que pertence ao limite onde ele foi suprimido do simbólico. Então, quer dizer, essa supressão do simbólico estava num limite, né? Ou seja, desse limite ela foi, digamos, né, suprimida do simbólico, e justamente esse ponto da realidade, que seria ali a realidade do canivete, do sulco na árvore e tal, esse ponto da realidade é justamente o que encontra ali essa alucinação, né? De um certo ponto de vista imaginário, né? Mas esse imaginário de uma sensação déjà vu, ele se conecta com essa alucinação, com essa certeza, né? Porque é isso que temos também na sensação déjà vu. Não é uma mera sensação, né? Não é como, por exemplo, às vezes a gente olha e diz assim, eu tenho a impressão que eu conheço aquele sujeito. Eu tenho a impressão que eu já ouvi falar disso, né? A sensação déjà vu é diferente. É tomado quase como de uma certeza alucinatória, assim, de já ter estado ali naquele lugar, já ter visto aquela cena, né? E às vezes até a gente diz assim, bom, e agora vai acontecer tal coisa, e daí na cena seguinte, logo em seguida acontece, né? Então, quer dizer, nós, digamos, somos tomados quase como dessa certeza alucinatória, né? E o Lacan vai dizer, bom, o sentimento de realidade é o mesmo sentimento de realidade, quer dizer, pensar essa irrealidade, essa realidade, esse sentimento é o mesmo, né? Que assinala o ressurgimento da lembrança, né? Dessa lembrança esquecida. Então, é pelas articulações simbólicas que a percepção adquire seu caráter de realidade. Sim, porque né, toda a realidade é vista desde um plano fantasmático, desde um plano simbólico da coisa, né? Então, essas articulações da realidade, né, que a percepção adquire um caráter de realidade. E aqui ele vai dizer, então, algo que, né, também se tornou clássico aí no Lacan, que o real existe. Mas mais à frente parece que nós vamos encontrar esse termo, mais à frente, que eu digo mais à frente no ensino do Lacan, nós vamos encontrar esse termo com X, né? EX, tracinho, SIST, S-I-S-S-T, né? E aqui ele está colocando com K, EK, tracinho, SIST, né? Mas, de todo modo, então, ele vai dizer o real existe, né? Existe, né? Nada existe senão sobre um suposto fundo de ausência. Nada existe senão na medida em que não existe. Então, quer dizer, há que ter uma ausência, uma não existência para algo existir, né? É isso que ele está dizendo, né? A alucinação, maciçamente simbólica, aparece no real porque não existe para o sujeito, né? Ou seja, a alucinação mesmo que digamos assim, a textura dessa alucinação seja extremamente simbólica, ela aparece no real, porque justamente é o que não existe para o sujeito, é o que ficou fora dele. Por isso tem que retornar de modo real, né? Digamos como a própria alucinação psicótica das vozes, né? Quer dizer, aquela voz não simbolizada de um pai arcaico, né? Ou seja, isso que não entrou no simbólico, ele retorna no real alucinatório, né? Ele retorna como algo de fora para dentro, né? Por isso mesmo,
O psicótico tem certeza que essas vozes não são produção dele, né? Mas sim algo de fora que lhe chega, né? É um outro de fora que lhe fala coisas, né? Não é uma impressão minha, uma sensação, né? Enfim, algo que eu mesmo produzo, né? Mas sim como algo de fora. E nesse sentido, então, Lacan vai dizer, na ordem simbólica, os vazios são tão significantes quanto os cheios. Interessante isso, né? Quer dizer, os vazios são tão significativos, melhor dizendo, não significantes, perdão. Na ordem simbólica, os vazios são tão significativos quanto os cheios, né? E por isso mesmo, para o esquizofrênico, todo o simbólico é real, né? É o que ele está dizendo aqui, né? É a dificuldade no paranoico de se fazer uma anamnese, né? Porque não tem essa textura real, não tem essa tessera, né? Essa coisa que vai, né, acontecendo, né? Bom, então, e além de analisar a alucinação, nesse momento do texto, em torno aí da página 395, estamos indo aí para uma reta final da exposição, nesse momento do texto, então, na 395, o Lacan vai dizer, não, mas eu não vou falar só da alucinação, vou falar também do acting out, né, como um fenômeno da clínica. E, para falar desse acting out, ele se apoia num paciente do Ernest Cris. Ernest Cris é um analista famoso, porque Lacan cita ele várias vezes ao longo dos escritos e ao longo da obra, cita criticando, né? O Cris era desses analistas migrantes nos Estados Unidos que lá desenvolveram a chamada ego psychology, né? Ou seja, essa psicologia do ego que tanto se afastou dos princípios da psicanálise, né? Aqui ele vai dizer que, inclusive, o Cris era uma das cabeças pensantes, né, da ego psychology, né? Bom, e ele vai dizer que o Cris faz um apelo ao ego do sujeito, né? Abordagem pela superfície a referência à realidade tutti-quanti, né? Ou seja, ele um apelo ao ego e trabalha sobre um aspecto da realidade, quase como numa perspectiva assim comportamentalista, né, da realidade, né? Bom, e aí ele traz o caso, né? Esse caso, em outros momentos, o Lacan, esse caso atendido pelo Cris, né? Lacan recupera esse comentário em outros momentos do ensino do Lacan. Mas nesse momento, na 396, então o Lacan vai dizer que se tratava de um professor universitário que não conseguia avançar muito na sua carreira porque ele não conseguia publicar, né? Ou seja, ele não conseguia publicar e ele sentia que estava plagiando, né? Dizia, inclusive, uma certa obsessão, né, para plagiar ideias de outros, né? Então, essa era a questão do analisante aí durante a análise, né? O que o Cris faz? O Cris vai para a realidade, né? Ao invés de trabalhar a realidade fantasmática do sujeito, ele vai para a realidade e ele vai verificar nas bibliotecas, né, os escritos do paciente, os artigos e tal, né, e com essa busca ele verifica que o paciente não fez plágio, né? Vamos imaginar que, inclusive, que o Cris fez um trabalho bem árduo de pesquisa aí, né? E verificou que o paciente não cometeu plágio, né? Muito pelo contrário, ele descobre que justamente o paciente está sendo plagiado, né? São outros que estão plagiando o seu trabalho, né? E ele traz isso para o sujeito, né? Bom, e aqui daí o Lacan diz, né, que é necessário implicar o sujeito com o que se passa, né? A má intenção não isenta o sujeito da culpa, né? O analista deve se desvencilhar da propriedade intelectual, ou seja, que não se trata isso de verificar
né, como o Chris fez, se o paciente estava plagiando, estava sendo plagiado, né? Mas sim analisar a fantasia em questão, né? E o Chris, então, ele faz uma descrição até comportamental do caso, né? Com base nessas evidências da realidade, né? O Lacan cita a filha da Melanie Klein, a Melita Schmiedenberg, que diz sobre esse caso, né? A Melita diz que o paciente conservou no plágio de adulto os roubos de adolescente, porque esse paciente, quando adolescente, praticava pequenos furtos, assim, tipo, esses furtos até, às vezes, comuns nos adolescentes, assim, de entrar em lojinha de conveniência e pegar coisas, enfim. O fato é que o Chris analisa, então, os padrões do comportamento do sujeito, né? Vai inscrever esse comportamento nos padrões do analista. Então, quer dizer, tudo é uma questão de padrões, né? Os padrões do comportamento do sujeito, né, para escrevê-lo nos padrões do analista, né? Esse sujeito em questão, esse paciente, né, o pai e o avô desse paciente eram eminentes em suas áreas, eram também pesquisadores, acadêmicos e tal, né? E o Chris, então, aponta suas interpretações ao paciente, que após um silêncio por parte do paciente, né, o paciente diz que, após o Chris apresentar essas interpretações, né, o paciente diz que ele costuma, ao final da sessão, a sessão é perto do meio-dia, ele costuma circular por ruas ali próximas ao consultório do analista, ruas que são tradicionais, né, pela culinária, onde há muitos restaurantes. Em especial, ele gosta de um restaurante ali próximo, porque lá tem o seu prato predileto, que é miolos frescos. Então, o paciente faz esse comentário para o Chris. E aí o Lacan diz, bom, é uma montanha parindo um rato, né? Ou seja, o que essa expressão diz, né? Grandes esforços para empreendimentos e resultados tão insignificantes, né? Ou seja, para o Lacan se tratou aí de um acting out, né? Nisso que diz o paciente, né? Há um valor transferencial, mas também muita resistência. Ou seja, como é o acting out, né? O acting out é aí uma transferência sem análise, né? Uma transferência com resistência, um lado resistencial aí, né? Ou seja, uma transferência sem análise faz com que aquilo não seja analisado, então essa transferência desemboca na atuação. Ou essa resistência em analisar faz com que essa transferência sem análise desemboque no acting out, né? Chris, então, tenta remodelar os padrões comportamentais do paciente de acordo com a realidade para readaptá-los ao do analista, né? Então, o paciente teria que introjetar a parte do eu saudável do analista, né? Essa parte saudável do eu do analista que seria, então, introjetada aí no eu do paciente. E quando, na verdade, o Lacan está dizendo, olha, ele vai comer miolos frescos numa alusão aí a ideias novas, né? Miolos frescos, ideias novas, ideias não plagiadas, né? Ou seja, como uma atuação, um acting out daquilo que não foi analisado pelo analista, né? Então, quer dizer, concluindo que esse acting out é uma transferência sem análise, né? Em que leva o paciente a essa atuação. Então, com esses dois casos aí, esse comentário sobre a alucinação e esse comentário final sobre o acting out, Lacan finaliza aí na página 401, né, essa resposta ao comentário do Hipólito, né? E nós aqui também finalizamos a nossa
exposição, agradecendo a paciência de vocês até o momento, e passamos a palavra, então, ao nosso colega, Léo Rosa de Andrade, que é participante, não, é adjunto aqui na Maiêutica, né? Léo, que tem ali diria um leitor da cultura, né? Enfim, está na sua formação psicanalítica, é também psicólogo de graduação. Então, eu agradeço ao Léo por ter aceito o convite para estar aqui com a gente dialogando nesse momento, e passo a palavra para o Léo. Boa noite. Eu agradeço muito a Maiêutica pela escola que nos permite dar continuidade ao aprendizado psicanalítico. Agradeço muito ao Maurício Malisca pela confiança, me senti muito prestigiado com o convite. E agradeço aos colegas que ainda estão aqui nos acompanhando. Os colegas e as colegas. O Freud escreveu um texto considerado muito importante. O Lacan, com toda a sua importância, convidou o Hipólite para falar a respeito. Eis um segundo texto. O próprio Lacan respondeu ao Hipólite, e o Maurício esmiuçou, com esta riqueza que nós acabamos de ver, o texto de ambos. E me resta o dever de propor questão acerca de toda essa construção que chegou a especificações que o Malisca fez. Eu gostaria de pedir consideração de dois aspectos. Eu vou levantar duas questões. Uma que, mais para acentuar, que já está dito, que esta negativa, ou esta denegação, ou esta recusa, ela não é uma fala recusada. Ela é uma recusa como fala. A pessoa que está negando a negação, ela entra negando. Não é que lhe vem algo que ela recusa, lhe vem uma recusa. Bem, a meu ver, é como se fosse algo equivalente ao xiste, ao sonho ou ao ato falho. É uma espécie de recado do inconsciente vindo desta forma. Como se fosse algo que pudesse ser separado no intelectual e racional, e, inclusive, ambos os textos do Hipólite e o Lacan trabalham isso. Eu entendo que que o Freud não propõe uma separação do intelectual e do emocional. O esforço intelectual numa recusa é o ato do paciente, é o ato de quem fala, é o ato de quem faz a recusa da recusa. E penso que o Freud não faria esta separação, o intelectual, o afetivo, até porque Freud era leitor de Epicuro, de Lucrécio, e já Spinoza e Nietzsche tinham deixado assim tão claro a impossibilidade de separar afetivo de intelectual, e no conjunto do pensamento de Freud, ainda que ele fosse um iluminista, e o iluminismo é um esforço de botar razão no mundo,
Mas eu não acho que o Freud faria essa separação. Eu acho, do que eu li dos textos, e mais o texto do Freud, não algo que vem, que é tomado consciência e então recusado. Já vem como uma recusa. E daí eu entender que é o que eu chamo de um recado do inconsciente. Bem, um outro aspecto que eu queria pedir a consideração do Lisca é esta minha preocupação de pensar sempre a cultura, de pensar o mundo em que vivemos e como isso alcança o mundo em que estamos. Quer dizer, como isso alcança o Brasil de hoje, como é que podemos pensar isso. Então, eu vou aqui a uma pequena parte do texto do Lacan. Toda representação vale apenas pelas articulações simbólicas que a enredam a um mundo inteiro, e que a percepção adquire seu caráter de realidade nesta representação. Ou seja, há uma estrutura discursiva com as representações do mundo, que seria uma forma de compreendê-lo. Nisto, eu penso que Freud, no seu texto, e ambos os autores que o discutem uma epistemologia, uma condição de possibilidade de conhecimento, uma filosofia, portanto, que analisa essa possibilidade de conhecimento e que calcula, que discute, que levanta como se pensa e como se julga. Os autores falam nisso, nesse aspecto, mas não aprofundam. Mas há uma discussão aqui do Freud, do Hipólito, do Lacan, como se pensa e como se julga. Bem, aí, voltando para o texto de Freud, mas trazido aqui do texto do Hipólito, né? Conforme o que todos apreendem dos elementos da filosofia, há um juízo de atribuição e há um juízo de existência. Olha, o juízo de atribuição é o juízo específico do princípio do prazer. O neném fica com o que lhe agrada, cospe, recusa o que não lhe agrada, e o que está no mundo que ele não sabe, o que não lhe agrada ou o que não lhe é dado, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, ele não toma conhecimento. Ele fica com o princípio do prazer, atribuindo satisfação, não satisfação. Olha, ao conseguir ir tateando a realidade, entra o juízo da existência, que vem a ser o princípio da realidade. Bom, o princípio da realidade vem da constatação no mundo, do saber esperar pelo mundo, do saber lidar com as recusas do mundo, na tentativa de transformar o mundo. Quer dizer, o princípio da realidade é um princípio que me permite pensar, julgar, mas é um princípio que ainda carrega, naturalmente, o princípio do prazer ou o juízo da atribuição. Bom, aqui eu consideraria a questão de como as pessoas lidam com a realidade social, como constroem suas expectativas, como pensam seus governos, como fazem suas opções políticas, como acusam os outros, como insultam, como causam ódio, como põem ódio em circulação. A meu ver, no juízo de realidade, nas contas de existência, ou seja, que estão ali os esforços da ciência,
é o que Freud chamou no seu texto de a questão intelectual, que os iluministas chamam de razão. Como procede a ciência? Retirando o máximo que pode do juízo do mero prazer, quando faz o duplo cego randomizado, ou seja, o duplo cego randomizado é muito difícil de ser afetivo. E quando obriga o texto de um cientista a ser publicado e exposto, uma boa revista com Qualis 4, ela é contestada, discutida um artigo por 4, 5 mil outros cientistas. Então, quer dizer, eu me exponho, quer dizer, o que eu penso, a minha leitura de mundo, quer dizer, aquilo que vai de afeto num texto ainda que seja científico, ele é randomizado, ele é exposto a outros, ele é criticado, e a ciência, então, faz com que o sujeito conspire contra as suas próprias conclusões. Isto seria o esforço intelectual. Já quem o ficar no juízo do prazer, você arranja explicação e odeia, como o Menem desgosta, quer cuspir aquilo que não concorda com você. Então, por exemplo, em termos de Brasil, uma parte odeia quem diz que o meu líder é ladrão, a outra parte odeia quem diz que o líder dela é um ignorante reacionário. Eu discutia que é uma triste discussão, em que talvez ambos tenham razão, mas o que me interessa dizer é que as contas sobre os brasileiros e esse princípio de atribuição, princípio de existência, esta questão de negar a negação de contas que me vêm, mas já me vêm como recusa, foge da clínica e vem para a sociedade. Aí eu fico na questão do mal-estar da civilização mesmo, o quanto que este primitivo humano, né, e o Lacan aqui, ele contesta, né, essas questões da ideia eterna, a questões dos arquétipos, tudo isso, né, que é o primitivo. Será que essa negação da negação não está presidindo as relações sociais brasileiras? E aí fica a questão mais grave, né? Porque não se trata de que o recalque suja. Suja, ele não é elaborado, ele permanece compulsando as ações, ele permanece determinando os atos e, consequentemente, gerando esses efeitos sociais. Então, eu pediria ao Madisca as considerações sobre esse aspecto, digamos, da clínica, se esta recusa a priori, aqui eu acho que o termo cabe, ela não é um recado do inconsciente equivalente ao xiste, ao sonho ou ao ato falho, e pergunto se, nesse aspecto epistemológico, se, por falta de iluminismo, nós não estamos vivendo uma sociedade hoje em que negamos a negação, porque estamos ainda, mesmo adultos, mais perto do juízo de atribuição do juízo de existência. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Léo, pela sua leitura também do texto, né, dos textos e das suas considerações aí. Extremamente interessante, né, principalmente
nesse exercício de ler uma realidade social, né, uma realidade social difícil como essa que estamos vivenciando, né, no Brasil e no mundo, eu diria mais fortemente no Brasil, né. Bom, em primeiro, eu acho que isso que você diz, né, que não é uma fala que é recusada, mas a recusa da fala. Pois é, a recusa da fala é a recusa da possibilidade de haver a fala, né? Antes mesmo de haver uma fala, tem essa recusa da fala. Então, me parece que aí já seria o processo da Verwerfung, ou seja, de uma forclusão, de algo que estaria sem possibilidade de se simbolizar na fala, né? Porque não é uma fala que é recusada, mas sim a recusa da própria fala. Eu digo isso mais ligado a Verwerfung, porque me parece ser esse fenômeno que a gente vive atualmente no Brasil, por exemplo, o negacionismo. Negacionismo não me parece ser uma denegação, e nem uma negativa. Me parece ser uma coisa delirante, para falar em curtas palavras. No sentido que, imagine, um tempo atrás, alguém afirmar que a Terra era plana, ele seria motivo de chacota, ou ele dizer, esse cara está louco. E toda essa loucura ganhou seguidores. Toda essa loucura ganhou adeptos. Entendeu? Então a Terra é plana, a vacina não funciona, a ciência não serve para nada, a universidade pode pôr fogo que é melhor, está ali no lugar da balbúrdia, não sei o que lá. Então, quer dizer, isso aí para mim soa algo delirante, algo assim que sai da realidade. Então, não, apesar desse nome parecido, aí, negacionismo, não me parece ser nem da ordem da negação, no sentido psicanalítico, nem da ordem da denegação, né? Mas uma recusa a priori de tudo, que é uma recusa, por exemplo, essa dos terraplanistas mesmo, me parece assim um conhecimento já há muito tempo aí, né, medieval, já um conhecimento já estabelecido, né, e em termos da astronomia, né. E lembrar que o presidente negacionista tem um ministro que é astronauta, que esteve lá em cima, que olhou a Terra. Sim, sim, esse poderia dizer exatamente como é a coisa. Bom, então, nesse sentido, entre o juízo atributivo e o juízo da existência, né, quer dizer, se tu nega a existência, nega esse princípio da realidade, que é um princípio meio limite, é um princípio que nos coloca num certo parâmetros da realidade. É bom, né, temos que comungar de uma certa realidade imaginária para daí nos acertarmos, né, podemos nos organizar, né. Então, quer dizer, essa recusa desse juízo de existência me parece ser algo totalmente fora da realidade, nesse sentido, algo psicotizante, diria assim, delirante ou qualquer coisa assim, né? Já na questão de um juízo atributivo, me parece que daí sim entra a questão de negar algo, né? Ou denegar, né? Que algo venha à tona a partir de uma negação. Sim, aí, digamos, a negação é disso que é atribuído, né? Desse valor atribuído, né? Então, nesse sentido, está num outro plano, né? O plano da denegação é um plano da interpretação,
É como Lacan ali, antes dele começar a falar da alucinação, do menininho lá que alucinou o dedo cortado, ele disse, temos que diferenciar alucinação e interpretação. Sim, porque na interpretação há um trabalho analítico, né? Se há uma denegação, é possível a intervenção do analista, é possível um trabalho analítico nesse sentido, é possível uma interpretação. A palavra faz efeito. Não tem uma recusa da palavra, né? Ou seja, o paciente pode recusar o que o analista diz, a interpretação do analista. Não, o senhor está equivocado, não é nada disso. Ok, faz parte do processo. Mas a hora que você tem uma recusa da própria interpretação, estamos num outro campo que não é um campo analítico. Embora que a psicanálise tenha muito a dizer sobre a psicose, sobre a alucinação, sobre esse processo de forclusão e tal, tudo isso, né? Mas ainda assim podemos dizer não é um processo analítico. É aquilo que Lacan, que nos escritos, vai nomear, né, como título de um tratamento possível, de uma questão preliminar, perdão, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Então, colocando a psicose no campo de um tratamento, que é uma palavra mais genérica, tratamento, né? Então, de um tratamento possível, quer dizer, fica uma pergunta, né? É possível ou não esse tratamento da psicose, mas não propriamente uma análise aí, né? Então, apesar de que clinicamente podemos ter avanços aí quando se trabalha com a estrutura psicótica, né? Mas, de todo modo, não se coloca aí como uma análise nesse sentido. Bom, em linhas gerais é isso. Bom, eu agradeço, então, a presença de todos aí, em especial a participação do Léo, né, com a sua leitura, a todos que estiveram aqui presentes, participando. Grande abraço, então, e até a próxima.